Sem problema, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu separei para a gente conversar hoje em torno dessa ideia de reparação do dano. Eu brinquei com o professor Arthur que a justificativa seria a ideia de que quando a gente pensa no sistema solar, você vê os planetas orbitando no sistema solar sem que haja colisão entre eles. Entre eles não ocorre colisão. Isso ocorre por conta de um equilíbrio gravitacional que faz com que o Sol fique a uma distância tal que mantém esses corpos girando dentro da mesma órbita, como se houvesse ali um verdadeiro pêndulo, uma linha amarrando os planetas naquela distância. O que faz esse movimento planetário acontecer é justamente o tamanho da massa do Sol em relação aos planetas. Quanto maior a massa, mais próximo desse corpo celeste vai estar o centro gravitacional. Por outro lado, quanto menor a massa, mais distante se colocará esse centro gravitacional. A ideia do bem jurídico e da afetação do bem jurídico através do dano é o nosso pano de fundo para discutir acordo de não persecução, onde a reparação do dano é necessária, para discutir a nova lei da transação tributária, ou MP do contribuinte legal, onde também temos ali a questão da transação tributária, que era prevista no Código Tributário, mas que não estava regulamentada. Vamos passar rapidamente por uma questão do arrependimento posterior, que é base aí na reforma de 84 para essas ideias, muito embora nós já tivéssemos visto isso antes na legislação penal tributária, a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. E, por fim, a gente vai discutir questões de insignificância e de relevante dano, para que a gente possa ponderar aí que valor eu considero. Afinal de contas, o que é insignificante para fins de apreciação desses aspectos? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação pequena que eu acabei montando aqui para a gente trabalhar e a gente tenta, a partir daí, promover esses debates todos que são, aqui, a meu ver, necessários. Então, vamos lá, começando aí. Eu fico aqui à direita de vocês e a gente começa. Então, nosso tema é o dano tributário na órbita penal. Ok? Pois bem. Então, o nosso roteirinho de apresentação hoje é esse. Tá? A reparação do dano como instrumento de restauração do bem jurídico, a reforma penal de 84, trabalhando com arrependimento posterior, depois a questão da conexão entre as instâncias administrativas, no nosso caso tributária e penal, como uma constante do direito penal econômico, a insignificância, a grave lesão e os dois últimos instrumentos mais recentes, o acordo de não persecução e a transação tributária, para saber quais são os impactos disso, os eventuais impactos disso na instância penal. Tá? Então, começando com essa observação aqui do professor da Universidade de Burgos, Miguel Ángel Iglesias Rio, ele sustenta aí que, na verdade, não é uma questão nova a compensação do fraudador no âmbito dessa delinquência socioeconômica não é uma novidade que o Código espanhol contemple com a extinção da punibilidade esse tipo de delito. Ele diz que esses movimentos estão relacionados ao movimento de uma ideia de restauração do bem jurídico e que, curiosamente, nesses bens jurídicos supraindividuais, essa ideia de reparação do dano se manifesta de uma maneira muito mais incisiva, abrindo uma série de possibilidades supostamente de extinção da punibilidade ou de dispensa da pena, como prefere o Roxin, ou outros autores, como isenção de pena, como fala o Germano Marques da Silva em Portugal. O interessante que ele coloca para a gente é que essas disposições que permitem a extinção da punibilidade, elas acabam por dar um caráter muito mais de disposição da sanção penal do que aquela ideia de um jus cogente, ou seja, de uma aplicação da sanção penal, da obrigatoriedade do sancionamento. Ou seja, nós começamos a conviver com instrumentos que, evidentemente, eu gostaria de registrar a presença do sempre referenciado professor Fernando Galvão, que muito provavelmente prestigia a nossa live aqui, em razão do prestígio do professor Arthur Gueiros. Tá? Mas
Então, prosseguindo nessa questão, essa ideia de reparação do dano, ela é muito mais facilmente trabalhada dentro do direito penal econômico e dentro da criminalidade econômica. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Hoje, estava eu analisando um inquérito policial, era insider trading, um fundo de investimento, supostamente teve acesso a uma informação privilegiada e vendeu ações. Eles venderam ações num período em que, supostamente, a empresa estava em tratativas para um negócio que provocaria realmente uma valorização das ações, o que acabou acontecendo. Só que a CVM, depois de ter feito um termo de acusação e iniciado um procedimento administrativo, firmou com ele uma transação no sentido do encerramento do procedimento administrativo, ou seja, encerrou-se o procedimento administrativo, contudo o inquérito policial segue lá tramitando e os advogados peticionaram no seguinte sentido: se não tem infração administrativa ou se houve um encerramento da sanção administrativa. Então, depois disso, daquele estresse? Não tem. Olha só, que viadinho. Não tem como você prosseguir com a persecução penal. Então, são discussões que nós vamos nos deparar no direito penal econômico, que aparece no âmbito do controle de preços, que aparece no âmbito do direito penal agora tributário por conta da transação tributária e outras questões. Pois bem, superada essa primeira questão, nós, quando vamos fazer um traço comparativo do Código Penal em sua redação original com o Código Penal na redação da reforma de 84, leia-se parte geral. Não estamos pensando em dispositivos de escusa absolutória que apareça eventualmente num delito de receptação, nem extinção da punibilidade pela reparação do dano no peculato culposo. Não estamos pensando nisso. Estamos pensando, pura e simplesmente, numa comparação de normas gerais do direito penal da parte geral do Código com as normas gerais que constam aí da reforma de 84. E nós vamos perceber que boa parte das normas, quando tratam de reparação do dano, elas se repetem. Mas o arrependimento posterior é, de fato, uma figura nova e que suscita uma série de discussões para a gente. E uma dessas discussões, se não vejamos aqui, é uma discussão que eu já travei algumas vezes com alguns colegas sobre a necessidade de atualização monetária no valor do montante do dano. Ou seja, o sujeito causa um dano 6, 8 anos atrás no valor de, hipoteticamente, 4 milhões de reais. Um caso concreto, vamos pegar um caso concreto. Um determinado dono de uma instituição financeira, ele realiza um desfalque no valor de 4 milhões de reais e o inquérito aconteceu a apuração no Banco Central. 8 anos depois, o crime ainda não prescrito, ele aparece e faz uma reparação do dano. Ou seja, ele devolve aquele dinheiro que caracterizaria o prejuízo patrimonial. Embora o crime fosse um crime de perigo, não fosse propriamente um crime de lesão, um crime de gestão fraudulenta, de instituição financeira. No entanto, o TRF reconheceu a redução de pena e mandou fazer uma manifestação sob prescrição, levando em conta o aspecto da reparação do dano. Então, veja, se nós não ponderamos esse aspecto, e, lamentavelmente, o Código não trata disso, ele simplesmente, vejam como ele não se preocupa com uma atualização monetária. Ele fala, reparado o dano ou restituída a coisa. Senhores, a coisa é uma coisa só. É a coisa que foi objeto da ação lesiva ao patrimônio do sujeito. Óbvio que dinheiro eu posso pensar numa atualização monetária, mas a reparação do dano, evidentemente, ele não faz referência. Eu não poderia criar um requisito aí para fins de beneficiá-lo com um instituto que é de natureza, evidentemente, benéfica. Pois bem, mas percebam como o nosso legislador já começa a sinalizar de um modo que, embora ele pareça visar uma criminalidade de menor lesividade, uma criminalidade como o furto, como a apropriação indébita, que tem sua lesividade, mas que não tem violência ou grave ameaça típicas do roubo, o nosso legislador começa a ressalvar essa ideia de violência ou grave ameaça, ou seja, daquela violência, do ataque corporal à vítima ou
da ameaça, da intimidação, que retira a capacidade dela de decidir. E, nesse aspecto, os senhores podem olhar que, claramente, o artigo 16 seria aplicável a todos os crimes econômicos que são praticados sem violência ou grave ameaça. Uma fraude ao consumidor, um desvio de valores de uma instituição financeira, qualquer delito que você pense sob a perspectiva socioeconômica ou simplesmente crimes econômicos, eles não têm violência ou grave ameaça. Eu diria mais, o nosso legislador, por vezes, se equivoca com coisas como a violência decorrente da atividade ilícita de tráfico de drogas, com o crime de tráfico de drogas necessitar ou não de violência ou grave ameaça. O traficante, para vender droga, para transportar droga, ele não precisa disso. No entanto, o legislador cria uma causa de aumento de pena na lei de drogas, como que relacionada ao emprego de arma de fogo ou qualquer meio de intimidação difusa. Ou seja, na verdade, há um descompasso aí entre o que é a redação do tipo penal e o que é, de fato, a realidade aqui fora que deveria ser alcançada. Mas, tudo bem. Pensando sobre esse aspecto, segundo Nelson Grillo, uma sinalização da ideia do direito de liberdade, oriundo lá da Revolução Francesa, do pensamento iluminista, essa repulsa aos crimes onde apareça a violência e a grave ameaça. O Grillo comenta isso ao discutir o delito de constrangimento ilegal, que é base para todos esses delitos onde nós temos violência e grave ameaça, e ao fazê-lo, ele aponta o que se deve entender por uma violência, a atuação sobre o corpo da vítima, o contato físico, as vias de fato, e a ameaça, a grave ameaça, a intimidação, que anula a capacidade do sujeito decidir. Porém, meus amigos, passa ao largo de qualquer tipo de discussão, fica verdadeiramente de lado uma questão relacionada a essa liberdade, a liberdade de se manifestar dentro de uma sociedade de massas. Ou seja, há uma discussão hoje no direito penal econômico se apenas aquela liberdade formal seria relevante para fins de compreensão da liberdade em tempos atuais. Em outras palavras, quando nós pensamos na liberdade sendo constrangida, será que eu não devo pensar também naquele reflexo que há desses crimes, na incapacidade das pessoas de agirem livremente na sociedade? Ou seja, quando o Estado tem menos capacidade de atuar perante a coletividade, promovendo uma intervenção como agora, no momento da pandemia, será que isso também não compromete aquela liberdade? Ou seja, o sujeito não tem capacidade econômica, ou seja, existiria um mínimo de dignidade econômica para que eu pudesse falar em liberdade? Pois bem, evidentemente que o artigo 16 do Código Penal ele não pensou nesse tipo de liberdade. Ele visou claramente delitos patrimoniais que não tinham violência ou grave ameaça. Essa é a essência deles. E o Heleno Fragoso, já lá atrás, assim que o Código entrou em vigor, o Heleno Fragoso comentava quanto a isso e quanto à possibilidade de haver um tratamento discriminatório. Vejam, ele perguntava se convém indagar se a medida não é discriminatória porque os pobres continuarão povoando as prisões por não terem recursos para se beneficiar da causa de diminuição de pena. Eu diria que se Heleno Fragoso estivesse aqui hoje, ao ver o acordo de não persecução e ver tudo que foi criado no entorno disso, ele diria que ele mudou de ideia. Que claramente, apesar do arrependimento posterior não alcançar, o sujeito poderia, o mais pobre, poderia ser beneficiado pela reparação, pela ausência de possibilidade de reparação do dano, fechando um acordo de não persecução. Meus amigos, ninguém é defensor de uma ampliação em massa do número de pessoas encarceradas, mas nós precisamos estar atentos a uma realidade subjacente a essa que nós vivemos. E a Associação de Procuradores, durante o debate no Senado do projeto de novo Código Penal, que trazia uma previsão de extinção da punibilidade até a sentença de primeiro grau, se houvesse a reparação do dano, nós conversamos com o senador Pedro Taques à época e colocamos para ele que isso teria reflexos muito concretos no Rio de Janeiro
em especial em comunidades dominadas por milícias. Por quê? Porque se nós não conseguimos, com o direito penal, dar uma resposta civilizada àquele fato, nós não devemos ter qualquer tipo de dúvida que uma resposta àquele fato indesejado irá acontecer. E vai acontecer por caminhos que não são muito agradáveis. E isso é a experiência do dia a dia. Ao tempo em que eu fui delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos notícia disso com grande frequência, que ladrões eram mortos em comunidades na Baixada Fluminense e ficava a investigação pelo caminho, porque é muito difícil você lidar com esse tipo de realidade. Então, nem sempre você dá um tratamento mais benéfico na lei, sinaliza uma resposta penal mais adequada para aquele fenômeno. E quando se trata de criminalidade econômica, aí a questão se torna realmente, eu diria para vocês, pródiga. Pois bem, então, fizemos essa primeira questão, que é a ideia da reparação do dano ser um dado relevante do direito penal dos últimos tempos, né? Costuma-se invocar o Hoxton ao dizer em terceira via do direito penal, que seria um resgate da vítima. A vítima que foi usada como pretexto para a punição passa a ser resgatada, dando a ela algum tipo de contrapartida, como está hoje. O juiz, na sentença, fixa o montante comprovado do prejuízo patrimonial, do prejuízo sofrido pela vítima. Pois bem, meus amigos, ocorre que aqui, em se tratando de direito penal econômico e de criminalidade econômica, nós vamos ter esse problema da reparação do dano aprofundado. Por quê? Porque existe uma conexão entre as instâncias penal e administrativa, que faz nascer duas ordens de sancionamento. Então, se é muito comum para a gente reproduzir aquilo que a jurisprudência brasileira faz, sustentando que as instâncias são autônomas, que podem funcionar de maneira autônoma, não é tão simples assim discutir essa questão quando você se aprofunda na percepção do quê? Que a única diferença que existe entre a infração administrativa e a infração penal é uma decisão político-criminal no sentido de transformar determinado comportamento em um comportamento criminoso. Ou seja, por trás de tudo, nós podemos invocar, o Juarez Tavares tem um artigo específico tentando debater uma diferença ontológica, mas eu repetiria aos senhores, se nós voltássemos naquela diferença entre fraude civil e fraude penal, vamos girar em torno de uma série de teorias e vamos cair no mesmo lugar comum do Nelson Hungria, qual seja, a fraude é uma só. A diferença entre fraude civil e fraude penal é a diferença de grau. Em outras palavras, é o legislador que escolhe o que vai ser transformado. Pois bem, observemos aqui a Lei 8.137. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimiu reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório. A noção de tributo nós vamos encontrar no Código Tributário. E a noção do que é imposto nós vamos encontrar também no Código Tributário. Essas amarras, esses elementos normativos do tipo, essa técnica do direito penal econômico de normas penais em branco, que vão buscando seus substratos em outros ramos do direito, ou mesmo em outras normas de outras hierarquias, atos administrativos, resoluções, etc. Essa técnica legislativa de integração do tipo a partir de normas complementares, ela repercute de sobremaneira na caracterização do dano patrimonial. Por quê? Porque a quantificação do tributo é feita na alíquota tributária. Define para a gente também o momento em que o tributo deve ser recolhido, leia-se, o que seria o momento consumativo do delito, na compreensão da doutrina estrangeira. Define ainda quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo daquela exação que não foi paga no momento adequado. Pois bem, mas isso vai um pouco além. Por quê? Porque na medida em que as instâncias penal e administrativa se integram, surge na nossa doutrina, e há se não me recordo se é uma tese de doutorado ou se é uma dissertação de mestrado na UERJ, da Cat Saboia, em que ela sustenta um bis in idem entre a sanção administrativa e a sanção penal, com uma defesa dela da prevalência da sanção administrativa. O direito penal deveria se retirar desses âmbitos onde o direito administrativo sancionador seria a máquina de melhor operação.
Meus amigos, a questão é, obviamente, controvertida e o professor Arthur, por vezes, compartilha alguns livros conosco e, em alguns desses livros que ele compartilhou um essa semana e realmente eu não me recordo o autor, mas cita, salvo engano, Brett White, sustentando que nós deveríamos ter certos graus para diferenciar a sanção administrativa da sanção penal. Ou seja, até um determinado grau, nós ficaríamos no âmbito apenas administrativo. A partir de um determinado patamar, nós poderíamos ingressar na sanção penal, tentando fazer uma distinção, óbvio, por analogia, com aquilo que existe no direito espanhol das faltas e dos crimes. Não é propriamente a mesma coisa, mas seria um pouquinho aproximado de uma distinção para a gente, no Brasil, de direito administrativo sancionador e direito penal. Tomando um exemplo mais fácil, nós reservaríamos para infrações ambientais menores apenas o direito administrativo, mas para aquelas mais gravosas nós transitaríamos na quadra do direito penal mesmo. Tá? Pois bem, essa interface entre direito administrativo e direito penal não deve excluir a utilização do direito penal nesse âmbito, em especial para condutas que se revelem mais gravosas. Eu apenas chamo a atenção que autores como Neto Martim, como Rosário Martinez, chamam a atenção hoje para o fato de que delitos ambientais têm o mesmo traço de crimes contra a humanidade que aparecem em uma série de outras figuras. Por quê? Porque eles prejudicam toda a humanidade e não simplesmente aquele país ou aquela região que é afetada por um desequilíbrio ambiental. Eles chegam ao ponto de defender uma internacionalização do direito penal ambiental, tendo em vista que alguns países, para atrair investimentos, né, aquela ideia da globalização em que enfraquece o Estado-nação, criam legislações ambientais débeis para facilitar o ingresso de investimentos de empresas multinacionais. Tá? Então, isso é apenas um traço para demonstrar como que há uma afetação bastante além daquela que nós normalmente visamos. Qual seja, pensamos aqui no crime tributário numa afetação meramente patrimonial da arrecadação. Só que isso nos remete à seguinte questão, que foi recentemente discutida no Supremo, que é a questão do compartilhamento de provas entre unidade de inteligência financeira, mas para a gente aqui, Receita Federal e Ministério Público, Fazenda Pública Estadual e Ministério Público Estadual, e também a questão das presunções tributárias, ou seja, do momento em que você começa a aproximar os âmbitos penal e administrativo, aquelas presunções tributárias, um exemplo bem fácil, o sujeito movimentou na conta corrente uma determinada quantia, 6 milhões, 5 milhões. A princípio, aquele dinheiro é dele. Até que ele faça a prova em contrário, existe uma presunção na Lei 9430 de que o dinheiro pertence àquela pessoa em nome de quem está a conta. Então, se a conta corrente é conjunta, metade do dinheiro é atribuível a cada um dos correntistas. Mas essa presunção vai levar a um lançamento tributário que vai levar a uma denúncia criminal baseada nisso. E foi isso que o Supremo decidiu admitir o compartilhamento, né, naquela decisão do ano passado. Na verdade, o Supremo rediscutiu o que já estava discutido, porque a questão do compartilhamento pelo antigo COAF e a questão do compartilhamento pela Receita Federal já estavam mais ou menos pacificadas. Aqui, a questão das presunções não violarem a presunção de inocência. Contudo, meus amigos, na hora dessa transposição, se para lançar um tributo essa presunção é perfeitamente válida, na hora da transposição é necessário ponderar o fato em si. E aí eu coloco para vocês um caso que eu atuei em Campos dos Goytacazes. Um psicólogo emitiu 1,5 milhão em recibos de prestação de serviço de psicologia. Ora, 1,5 milhão em recibo de psicologia, ele deve ser o melhor psicólogo do mundo. A Receita Federal simplesmente aceitou os recibos, lançou 1,5 milhão em tributos do sujeito e me mandou a representação fiscal para fins penais. Ora, senhores, nós, enquanto operadores do sistema penal, somos escravos do fato. Você pode
falar que o fato é complexo, que existe legislação isso, legislação... Mas nós somos escravos do fato. E o fato diz que um psicólogo não ganha 1,5 milhão em Campos dos Goytacazes. Senão, estaríamos tendo ônibus e mais ônibus de psicólogos seguindo para lá para atender aquele povo que está com problema, que verdadeiramente não é o caso, né? Devolvi o procedimento à Receita Federal e pedi que eles investigassem junto aos contribuintes que utilizaram os recibos para saber se de fato havia se passado isso. Por que esse aspecto é relevante para a gente, meus amigos? Por um dado muito fundamental. Embora a Fazenda Pública tenha acesso a dados bancários, ela não tem os instrumentos da jurisdição criminal. Ela não tem uma quebra de sigilo bancário, ela não tem uma quebra de sigilo de e-mail, ela não tem uma série de instrumentos que só na jurisdição criminal vão surgir e vão permitir descortinar o que nós entendemos por fraude penal econômica. Em outras palavras, quanto mais complexos, eu estava vendo essa operação agora, 2 dias atrás, aí, ou ontem, não sei, do Ministério Público de Minas, em relação ao dono da Ricardo Eletro, e essa operação me lembrou bastante uma operação que nós tivemos aqui na Procuradoria no Rio, chamada Operação Negócio da China, que envolvia a Casa e Vídeo. E o que me surpreendeu ali foi dizer que, embora seja o fundador, parece que ele não é mais o dono. Então, ou seja, ele seria ali o responsável por aquela sonegação, mas ele não seria mais o dono da empresa. O que realmente é uma coisa que, no mínimo, surpreende, porque o nome dele está ali, né? Então, mas por que isso é importante perceber? Essa interface entre a instância criminal e a instância administrativa vai até o ponto em que só a instância criminal pode descobrir qual é a essência da fraude. E, ao longo da nossa pesquisa de doutorado, sob orientação do professor Arthur, a gente dedicou uma boa parte da pesquisa à questão da fraude penal econômica. E, embora ela tenha alguma similitude com a fraude penal comum, a fraude penal econômica ela é muito mais elaborada. Ela é, por essência, a junção do astuto com o poder econômico, ou seja, ele tem recursos na mão para poder levar adiante expedientes criminosos muito mais complexos. E ele é um sujeito que tem todo um conhecimento em torno do funcionamento da empresa e de todas as situações que se passam dentro da empresa para viabilizar o maior ganho possível. Isso significa dizer o quê, meus amigos? Que jamais o fisco terá instrumentos capazes de descortinar tudo. Caberá verdadeiramente à instância criminal investigar isso. Contudo, nós somos escravos da compreensão do que é tributo, nós somos escravos da compreensão do que é fato gerador, do que é obrigação tributária, do que é o momento do recolhimento do tributo. Okay? Bom, então, admitida essa proximidade, nós chegamos à questão do pagamento extintivo da punibilidade como expressão ou não dessa vinculação das instâncias. Percebam, então, aqui o seguinte. O professor de Burgos, Iglesias Rios, ele sustenta que, embora possa parecer estranho para a gente legitimar a extinção da punibilidade nesses crimes, ele diz que, a rigor, é na tentativa de aproximar a regulação administrativa da instância criminal que está a maior razão de ser para isso. Meus amigos, se nós olhássemos para o Código Tributário e para a antiga lei que tratava da sonegação fiscal, 4729, já revogada, nós veríamos que há realmente uma lógica em torno disso. Percebam, a tal da denúncia espontânea da infração acompanhada do recolhimento do tributo corresponderia à causa de extinção da punibilidade pelo pagamento. Vejam que o artigo 2º da Lei 4729, ele guarda essa proximidade com o que estava no Código Tributário Nacional. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo. E, da mesma forma, extingue-se antes de ter início a ação fiscal própria na esfera administrativa. Ou seja, então, a 4729 guardava essa coerência. Ou seja, se eu quero estimular o contribuinte a anular o caráter ilícito daquilo que ele praticou, recolhendo os valores devidos, vejam, tributo e juros de mora. Veja que não se fala de multa, porque é um ato voluntário dele. Soa intuitivo que
isso deve ser transposto para o direito penal, porque guarda a coerência entre as duas instâncias, a instância administrativa e a instância criminal. Leia-se, a denúncia espontânea tributária corresponderia à extinção da punibilidade no âmbito do crime. Porém, meus amigos, o legislador de 1990, ao revogar a 4729, ele verdadeiramente foi pródigo. Por quê? Porque só alguém muito pródigo para poder permitir extinção da punibilidade de corrupção se o contribuinte pagasse o tributo. Vejam, o artigo 14 foi revogado em 91, porque perceberam a loucura que tinha sido feita. Extingue-se a punibilidade dos artigos 1º a 3º da 8137, quando a gente promoveu o pagamento do tributo antes da denúncia. Meus amigos, como é que você pode falar que um fiscal corrupto pede uma propina, recebe a propina, aí o contribuinte é descoberto, vai lá e recolhe o tributo. Aí o fiscal tem extinta a punibilidade. Era exatamente isso que estava previsto. O Nelson Hungria tem uma passagem dele, quando ele discute, comenta sobre o peculato, ele fala que houve um tempo no Brasil que o peculato doloso tinha uma extinção da punibilidade pela reparação do dano. E ele chamava, isso representa uma verdadeira política criminal de Harpagão. Aquele personagem do avarento de mulher, que tudo para ele se resolve em dinheiro. Então o cara cometeu o crime, me dá o dinheiro, está resolvido, não tem problema. Então isso foi revogado. Ao ser revogado, veio ao lume o artigo 34 da 9249. Esse dispositivo aqui, em muitos livros, vocês vão encontrar, quando se comenta a Lei 8137, falando que ele foi revogado por normas posteriores. Contudo, meus amigos, muitos desses manuais, desses livros que tratam de legislação extravagante, eles não se atentam que as normas posteriores, os programas de parcelamento tributário posteriores, eles, na verdade, são normas temporárias. Então, percebam aqui o seguinte. Veja, apenas um dos programas de parcelamento fiscal, a Lei 9964 de 2000. Nós tivemos depois a 10.684 de 2003 e a 11.941. Nesse programa de recuperação fiscal, a ideia embutida nele era mais ou menos a seguinte: eu permito que o cara parcele o que está para trás e mantenha a regularidade fiscal do que ele deve hoje. Norma aplicável também a tributos estaduais, tá? Esses programas permitem a aplicação no âmbito estadual, desde que se crie um programa de parcelamento no âmbito estadual. Não vai mexer com matéria penal, mas vai poder criar seu programa de parcelamento próprio. Percebam, a ideia é interessante. Qual seja, se você parcelar e continuar pagando o que ficou para trás, você não é denunciado, suspende pretensão punitiva. Prescrição não corre. E se você quitar, extingue a punibilidade. Mas o nosso tema não é propriamente parcelamento tributário. É dano tributário e sua repercussão na esfera penal. Então, vejam aqui. Artigo 1º do refis, da Lei 9964, parágrafo 9º no artigo 2º, ao disposto nesse artigo, aplica-se a redução da multa a que se refere o artigo 60 da 8383. Meus amigos, programas de recuperação fiscal são normas temporárias. Eles valem para débitos que são indicados neles. 29 de fevereiro de 2000, nesse caso. Esse dispositivo mencionado no parágrafo 9º já foi revogado, mas ele permitiu uma redução de 40% da multa. E daí? O que isso tem a ver? Por que eu preciso entender isso? Para você saber que, além do tributo, o que o cara vai ter que recolher são os juros de mora e 60% da multa. Ou seja, quando ele trata da extinção da punibilidade aqui, que ele fala ali, inclusive acessórios que tiverem sido objeto de parcelamento, o que ele está se referindo é esse montante todo. Então, você vai perguntar assim, Padroeiro, então não é exclusivamente o tributo e os juros de mora? Não. É o tributo, os juros de mora e os outros acréscimos legais com os eventuais descontos que sejam feitos. Então, o legislador começa a criar esses programas que vão descolando a esfera penal da esfera administrativa. Ou seja, aquilo que eu devo entender para fins de extinção da punibilidade é uma coisa, o que eu devo entender para fins de denúncia espontânea é outra.
Pois bem, vejam então a 9430, que é aquela que nós consideramos a legislação permanente para pagamento e parcelamento tributários. Extingue-se a punibilidade dos crimes mencionados no caput, são os tributários e os previdenciários, quando a gente pagar o parcelamento. E, no parágrafo 6º do mesmo dispositivo, o artigo 34 da 9249 se aplica. Ora, você não está fazendo uma repristinação, você está dizendo uma norma que sempre esteve em vigor e nunca foi revogada. Então, ou seja, aqueles programas de parcelamento que ficaram para trás, eles têm que ser tomados na perspectiva de extinção da punibilidade, levando em conta o montante devido. Agora, se o sujeito não se beneficiou no momento adequado, ou seja, não pagou no momento adequado, deixou ultrapassar, ou ele se beneficia por um novo refis, ou ele não tem a extinção da punibilidade daquela forma. Colocando num exemplo bem concreto. O primeiro refis mandava pagar o débito até o recebimento da denúncia, fosse ele parcelado ou pago diretamente. Se você pagasse depois do recebimento da denúncia, esse teu pagamento não era alcançado pelo efeito extintivo da punibilidade. Mas a edição de um novo refis 10684 vai mudar a natureza desse pagamento. Contudo, o que importa para a gente é o dano tributário. E aí, qual é o dano tributário para fins de extinção da punibilidade? O dano tributário é o principal do tributo, os juros de mora e a multa, os acréscimos legais com desconto. Pois bem, então nós teríamos esse descompasso hoje. A denúncia espontânea do CTN exige apenas tributo e juros de mora. O pagamento extintivo da punibilidade, no 34 da 9249, no 83 da 9430, teria que pagar tributo, juros de mora, mais os acréscimos legais. E o pagamento extintivo dentro dos refis, eles têm que pagar tributo, juro de mora e os acréscimos legais com desconto. Por que essa distinção é fundamental para a gente? Para você saber quando é que vai ter extinção da punibilidade. Para você saber quando é que o sujeito se beneficia disso. E quando é que eu posso aplicar o acordo de não persecução em relação ao crime tributário. Pois bem, vejam como o Código Penal espanhol trata da questão, como é diferente. Se considera regularizada a situação tributária quando o obrigado tributário fizer o reconhecimento e o pagamento da dívida tributária antes da atuação da administração tributária, do Ministério Fiscal, do advogado do Estado, do representante processual da administração autônoma. Em outras palavras, e resumindo, o que na Espanha tem o condão de produzir a extinção da punibilidade é um recolhimento por parte do contribuinte antes de qualquer ação do Estado. Porque verdadeiramente não tem sentido você onerar o Estado com todo um procedimento fiscal, com toda uma atuação judicial, para lá no final o cara pagar o que ele deveria ter pago lá atrás. Isso tem todo um custo que deveria ser ponderado sob a perspectiva de análise econômica do direito. Até para que a gente possa chegar e falar assim, não vale a pena cobrar tributo, não vale a pena usar direito penal aqui, porque fica mais custoso você usar direito penal com toda essa estrutura do que você dispensar o cara de pagar o tributo. Só que não existe Estado sem tributo. Então, a gente chega a esse ponto. Insignificância e grave dano à coletividade. O que é dano tributário? O que é afetação do bem jurídico? Países como a Espanha e outros na Europa têm um limite para a sonegação fiscal no tipo penal. Isso resolve o problema deles. Se a sonegação ultrapassar aquele valor, salvo engano, 50 mil euros, a conduta é criminosa. Se ela não ultrapassar aquele valor, ela é irrelevante, sob o ponto de vista penal. No Brasil, nós não temos isso. E por que não temos isso? E o que isso deve levar a gente à reflexão? Porque nós somos um país de dimensão continental. Se a União tem esse tamanho todo, nós temos municípios menores que dependem de uma arrecadação de ISS que talvez um valor que para a União possa ser desprezível, para esse município com certeza não é. Então nós precisamos ponderar essas realidades. Talvez por isso o legislador não tenha avançado na definição disso. Mas apenas para que vocês tenham noção, as fraudes contra interesses da União Europeia, interesses financeiros da União Europeia, não são contempladas com esse tipo de benefício. Os benefícios se restringem
aquelas sonegações que ficam no âmbito dos países. Pois bem, o STJ, ao enfrentar essa questão em 2014, depois de muito tempo dizendo que era o montante da dívida tributária que caracterizava o valor da insignificância, conseguiu alinhar um pensamento que condiz com o que pensa a doutrina espanhola. Qual seja, quando eu analiso o montante tributário para fins da irrelevância da conduta, eu tenho que olhar o montante do tributo seco. E foi isso que a ministra Maria Tereza fez nesse acórdão do STJ que está aqui. O valor a ser considerado para insignificância é aquele fixado no momento da consumação, vai dizer da constituição definitiva do crédito. Você fala assim, ué, mas na hora da constituição você coloca juros, coloca tudo. E aí ela, não aquele com a inclusão de juros e multa. Em outras palavras, é o montante que é levantado em termos de tributo, apurado no lançamento tributário por conta da nossa jurisprudência de súmula vinculante 24. Então, quando você tem essa questão posta nesses termos, você alinha realmente a ideia de que o que é insignificante tem que ser o que corresponde à conduta do sujeito. Não pode ser uma sanção administrativa levada em conta para fins de quê? De afastar a insignificância. Você estaria utilizando a sanção administrativa para fins de impedir o cara de se beneficiar da insignificância. O que é um outro problema em matéria de delitos tributários. Por quê, senhores? Porque se o bem jurídico é extremamente grande, como é que eu defino a bagatela? Se os senhores pegarem o passeio que a jurisprudência do STJ faz em crimes ambientais, vocês vão ficar verdadeiramente loucos. Aqui cabe, eu não sei quantos quilos de peixe em período de defesa. Ali é camarão, não, ali pode. Então, uma hora pode, outra hora não pode. A Mata Atlântica não pode, mas a Mata Atlântica é o Clodovil Hernandes, falecido, pode. Então, a análise de insignificância nessa delinquência que afeta bens jurídicos transindividuais é um problema para a gente. Por que é um problema? Porque nós perdemos aquele referencial de pessoa, nós perdemos aquele referencial que nós temos de uma lesão ao patrimônio concreto. Se você for pensar, qualquer sonegação fiscal, diante de uma arrecadação de 1,5 trilhão que a União possa ter, é insignificante. Qualquer sonegação é insignificante. Só que, se todos nós decidirmos, de fato, partir para a sonegação, evidentemente que nós vamos ter problemas, como estamos tendo problemas. Para os senhores terem uma ideia, o TCU tem um relatório no qual ele diz que da dívida ativa da União de 1,5 trilhão, só são recuperáveis 300 bilhões. E a AGU só tem capacidade de cobrar 1% disso. Ou seja, eu pergunto, como é que a gente deixou uma dívida ativa chegar a 1,5 trilhão? 1,5 trilhão, com certeza. Mas, Panoeiro, não dá para recuperar, tem empresa que faliu, etc. Concordo, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, se talvez nós enfrentássemos essa criminalidade de um outro modo, talvez nós não chegássemos a esse patamar de dívida. E eu digo aos senhores que essa deve ser a mesma perspectiva nos estados. Por quê? Porque o cara que sonega IPI é o mesmo cara que sonega ICMS. Não tem como, o cara vai fazer tudo dentro de um pacote só. Então, o expediente de criar empresa de fachada é o mesmo expediente que ele vai usar para sonegar ICMS. Então, naturalmente, isso deve se reproduzir, com consequências aí em relação às políticas públicas que são implementadas. Mas percebam como há uma dificuldade de lidar com a bagatela. Vamos tomar um exemplo tranquilo do furto privilegiado. Tá? No furto privilegiado, você leva em conta o valor do prejuízo, o valor da subtração, o valor da coisa, o pequeno valor da coisa, no momento em que a conduta é praticada. Pois bem, meus amigos, e a insignificância? Também você leva em conta o momento em que a conduta é praticada. Deveríamos levar em conta, então, apenas o quê? Naquele momento específico em que ocorreu a afetação do bem jurídico, desprezando, como é intuitivo, questões relacionadas à reincidência e outras que não dizem respeito à afetação do bem jurídico. Pois bem, mas o STF tem entendido que não, que a mudança de critério de insignificância aplica retroativamente. Senhores, não existe insignificância retroativa.
o fato é insignificante no momento em que ele é praticado, ou não é. O dano tributário, ou ele já é relevante lá atrás, ou ele não é. Essas mudanças na legislação tributária não podem levar o intérprete do direito penal a simplesmente descartar as condutas anteriores. Por quê? Porque essas normas tributárias assumem uma feição temporal. Em outras palavras, elas vão mudando conforme é necessário para viabilizar um jogo de custos e benefícios. Eu não vou executar uma dívida de R$1.000, porque vai ser mais caro eu colocar o procurador da Fazenda para fazer isso do que eu não cobrar. Porém, na hora que nós interpretamos a conduta penal, isso virou crime, foi posto num sistema criminal, isso se desvincula. O que nós estamos apurando ali é responsabilidade criminal e não correndo atrás do pagamento de tributo, o que soa uma função absolutamente anômala para o Ministério Público. Pois bem, só que vejam, se o acordo da ministra Maria Tereza parece pertinente, se o acordo do ministro Lewandowski, que fala que posso aplicar retroativamente um novo critério de insignificância, parece inadequado, por outro lado, o mesmo STJ, ao discutir recentemente a questão do grave dano à coletividade, que é uma causa de aumento de pena prevista na Lei 8.137, o mesmo STJ, e ao falar em grave dano à coletividade, entendeu que na hora de ponderar esse grave dano, entram todos os acréscimos legais de juros e multa, ou seja, a sanção também entra para computar esse grave dano. Vejam, meus amigos, é evidentemente um descompasso da noção do que é dano tributário, porque o dano deveria decorrer exclusivamente da conduta do agente, ou seja, deveria corresponder àquele tributo não pago no momento adequado e talvez, seguindo a linha do Código Tributário, para manter uma coerência entre direito penal e direito administrativo, e direito tributário, leia-se, acrescer os juros de mora. Mas não foi isso que foi feito nesse RESP do STJ. Bom, visto essas contradições todas, eu diria a vocês que, penso eu, que uma solução adequada é tentarmos buscar essa coerência. Tanto quanto possível, alinhar o critério do Código Tributário com o critério do direito penal, ou seja, o montante do tributo devido lá atrás, ainda que apurado agora, é o que permite a aferição tanto do grave dano quanto do, como é que se diz, da insignificância. Ah, Panoeiro, mas o cara sonegou por diversas condutas e aí ele, com a acumulação de condutas, ele causou 700 milhões de prejuízo. Meus amigos, talvez devêssemos, e já digo, discutir isso com o professor Arthur, pensar na construção de um código de direito penal econômico, ou seja, um código penal para a criminalidade econômica. Por quê? Porque ninguém tem dúvida que num caso como esse, noticiado de sonegação de 700 milhões de reais por parte do dono aí da Ricardo Eletro, ex-dono, né? Ninguém tem dúvida de que há um grave dano ao erário. Porém, se você for olhar, você vai acabar separando cada uma das condutas dele. E o que você vai ter vai ser uma continuidade delitiva, em especial se ele, ao longo de 8 anos, 9 anos, 10 anos, praticou a sonegação. Então, talvez precisássemos de uma figura que fosse um delito de acumulação, ou seja, caso o sujeito faça isso, ao invés de responder por todos, responde por uma conduta global, como se fosse verdadeiramente um único crime global, e aí levando em conta esse grave dano ao erário com uma pena diferenciada. Mas, enquanto isso não existe, fica o STJ também fixando aí seus critérios conforme varia a valoração deles em relação à União, aos estados e aos municípios. Pois bem, dei uma olhada então aqui no pacote anticrime. O pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, ele previa lá uma medida digamos assim, de desafogamento da justiça criminal relacionada a um acordo entre o MP, ou a acusação, e o investigado, futuro pretenso réu, né?
Esse acordo de não persecução, regulamentado antes pelo CNMP e com resistência na doutrina, o que tem razão, afinal de contas era um instituto criado simplesmente por um conselho. Eu confesso que eu não vejo essa gama toda de atribuições aos conselhos para criarem normas penais, como suspende prazo processual. Ok, mas prazos de prescrição estão correndo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Não pode uma norma de um Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do MP suspender prescrição. Não é Código Penal, não há espaço para isso. Pois bem, o ministro Sérgio Moro, na sua proposta, ele coloca o acordo de não persecução para crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Esse era o projeto original. Vejam, pena máxima. E por que pena máxima? Porque isso guarda coerência com a substituição de pena. Então, da mesma forma que foi feito em 98, quando colocaram a substituição de pena para penas até 4 anos e criou-se um descompasso com o sursi, aqui a proposta dele era tentar manter um alinhamento. Olha, se o cara lá na frente vai ter uma substituição de pena, então eu faço um acordo e nesse acordo eu já dou para o sujeito. E entre as condições aparecia reparar o dano ou restituir a coisa, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Pois bem, esse projeto virou o projeto de lei 882, vejam a situação descrita nele ali em cima, arquivada, e ele foi apensado ao projeto 10372, que tinha origem nos trabalhos do ministro Alexandre de Moraes e uma comissão de juristas. Vejam, então, que posteriormente ficou prejudicada a apreciação dele por conta justamente do apensamento, né? O ministro Sérgio Moro aparece aí, que sobrou do pacote anticrime, mas, verdadeiramente, meus amigos, de pacote anticrime aqui nós não temos muita coisa. Por quê? O substitutivo de plenário ao projeto de lei 10372 mudou de pena máxima para pena mínima, inferior a 4 anos. Ou seja, meus amigos, o projeto é esse, pena mínima inferior a 4 anos, virou a lei 13.964, e agora todos os crimes que tenham pena mínima inferior a 4 anos comportam o acordo de não persecução. Para ter uma ideia, o tráfico privilegiado comporta acordo de não persecução, a sonegação fiscal comporta acordo de não persecução. E assim nós vamos vendo. Repetir a história, como em Casablanca, prendam os suspeitos de sempre. Por que prendam os suspeitos de sempre? Frase do capitão Renault, porque o acordo de não persecução exclui os crimes praticados com violência e grave ameaça. Ou seja, aqueles que já não foram beneficiados lá no arrependimento posterior também estão excluídos aqui do acordo de não persecução. Embora a doutrina faça uma ressalva sustentando que é possível aplicar para infrações de menor potencial ofensivo, alegando que, se cabe transação penal, não tem sentido não caber acordo de não persecução, é fato que o requisito limita de sobremaneira as hipóteses de incidência, né? Pois bem, meus amigos, os delitos econômicos, se você for olhar as penas mínimas de todos, crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, distribuição disfarçada de lucros, evasão de divisas, todos comportam acordo de não persecução. Não tem violência ou grave ameaça e comportam a pena mínima é menor que 4. Os crimes contra o mercado de capitais, seja manipulação, seja insider, também. Isso nos remete a essa situação do fundador da Ricardo Eletro. Por quê? Porque os crimes fiscais, todos eles têm pena mínima abaixo de 4. Se a pena é a mínima, então nós verdadeiramente vamos alcançar todos esses crimes que são praticados sem violência ou grave ameaça. Então, meus amigos, apenas para a gente fazer um raciocínio aí em cima da sonegação fiscal, o sujeito vai ter que reparar o dano. E eu vou discutir com vocês o que é reparação do dano ali. Se você falar que o delito é de sonegação de ICMS, que seria, em tese, o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8137, aquele que o Supremo ficou discutindo, apropriação indébita financeira, se precisa ter fraude, apropriação indébita tributária, se precisa ter fraude, se não precisa.
ainda que você faça o aumento da continuidade delitiva, que tem que ser levado em conta, segundo o STJ, a pena aqui mínima vai a 7 meses e aqui vai a 2 anos e 4 meses. Em outras palavras, cabe acordo de não persecução para toda a sonegação fiscal, por mais que o cara faça por longo período. Na lavagem de dinheiro, olha que situação, a pena é de 3 a 10. Ela será aumentada de 1 a 2/3. Não fora o aumento, não, a lavagem também comportaria. Por quê? Porque é evidente que vai incidir aqui essa súmula do STJ. Ou seja, você tem que levar em conta o concurso formal, material e a continuidade delitiva. Mas se o critério é o da pena mínima, o aumento da continuidade tem que ser mínimo para que você possa fazer o acordo de não persecução. Então, meus amigos, vão ficar de fora crimes como constituição de milícia, mas a organização criminosa admite acordo de não persecução. Por quê, Panoeiro? A pena é de 3 a 8. A Panoeiro, a organização criminosa? Sim. A organização criminosa é um delito associativo. Significa se associar para fazer funcionar. Eu não estou falando da organização criminosa que faz outro crime. Porque aí eu vou ter outro crime e provavelmente a pena vai ultrapassar. Então, meus amigos, verdadeiramente o acordo de não persecução virou um jabuti. Ninguém sabe quem colocou ele lá e ele cobre quase tudo hoje. Se você não for criterioso, ou seja, se você não tiver uma margem de valoração sobre o que realmente é merecedor de acordo de não persecução, quase tudo no Código Penal comportará acordo de não persecução. E o que é verdadeiramente um absurdo. Tá? Pois bem, meus amigos, encaminhando aí para o final, nós tivemos o privilégio de conhecer essa lei aqui. E começamos a receber petições em cima dessa lei da transação tributária. Vejam o que diz essa lei. Ela estabelece os critérios, requisitos, condições para que a União, suas autarquias e fundações e os devedores realizem transação resolutiva do litígio relativo à cobrança de crédito da Fazenda Pública. Ou seja, a Fazenda Pública chegou à conclusão de que não consegue cobrar. Então, chama o contribuinte e fala assim, você quer pagar quanto? Eu vou lá, parece até um programa de TV que minha filha adora assistir, se chama Trato Feito, que passa no History Channel. As pessoas chegam com coisas mais absurdas. Ah, essa foi a espada do George Washington. Quanto você quer? Eu quero 15 mil. Cara, eu pago 8. Não, aumenta para 9. É quase isso. Só que em termos de tributo, meus amigos, a gente está falando de tributo, não estamos falando de um objeto histórico, ou o que quer que seja. Né? Pô, não funciona assim. Se for assim, o ano que vem eu vou levar meu jogo de botão que está guardado aqui há uns 20 anos, vou oferecer à Receita Federal dizendo que ele tem relevante valor histórico para pagar meu tributo e resolver meu problema. Pois bem, tem alguns dispositivos aqui que falam de transparência, etc. Mas eu fui, por curiosidade, procurar saber se tinha alguma coisa de crime. Né? Eu falei assim, bom, de repente, tem lá que se o cara cometeu crime, ele não pode fazer a transação tributária. Meus amigos, não tem nada. Ele apenas remete aqui no parágrafo 5º, que trata ali desse artigo 1º, ele remete ao artigo 171 do Código Tributário. Até 171 fica até, né, digamos assim, um tanto quanto sugestivo, mas a lei pode facultar condições para que se estabeleça lá transações mediante concessões mútuas com extinção do crédito tributário. E aí, o que começou a aparecer para a gente agora na Justiça Federal? O cara alega que fez uma transação tributária e diz que o crédito tributário foi extinto. Como o crédito tributário foi extinto, ele quer também a extinção da punibilidade como se fosse equivalente ao pagamento do tributo. Pois bem, eu tenho me pronunciado, meus amigos, no seguinte sentido. A única referência que existe nessa lei era a MP do contribuinte legal, virou lei da transação tributária. A única referência penal que aparece é essa aqui, de que é vedada a transação sobre multa de natureza penal. Se é vedada a transação de multa de natureza penal, sou intuitivo. Se tiver crime, eu não vou poder transacionar ali. Pelo menos assim, dá para você tentar construir isso. Porém, o que eu tenho argumentado é o seguinte. A resolução do litígio tributário não extingue a punibilidade do crime tributário porque existem requisitos específicos. Ou seja, se você for lembrar no nosso código,
Carvalho Filho dizia sobre o casamento do estuprador com a vítima do estupro para extinguir a punibilidade, ele falava o seguinte: mas e se a vítima morrer antes do cara casar? Ou seja, o cara estuprou, ele quer casar com a mulher para poder se livrar da ação penal, mas ela morreu. Dizia o Carvalho Filho: existem requisitos próprios para a extinção da punibilidade. Se eles não se viabilizam, não se viabiliza também a extinção da punibilidade. Noutras palavras, o requisito para a extinção da punibilidade é recolher o tributo, os juros de mora, a multa e todos os acréscimos legais. Isso extingue a punibilidade. A transação tributária é apenas mais uma prova de que no Brasil não há coerência entre instância penal e instância administrativa. Há um descolamento, o que, na verdade, decorre desse tratamento mais benéfico que é dado, pelo legislador tributário, penal tributário a esses crimes. Ok? Porém, se você me indagar, Panoeiro, e para fins do acordo de não persecução, o que você entende que é dano tributário? Entendo que o conceito de dano tributário é aquele lá do Código Tributário. Leia-se: tributo mais juros de mora. Isso é o que o cara tem que pagar. E os acréscimos, honorários, etc. Isso, a meu ver, não há necessidade de ser pago. Ok? Então, com isso, nós acabamos passando um pouquinho, 8h05. Eu tinha prometido a Juliana que eu não passaria dessa vez, mas eu tenho o defeito de acabar falando demais. E falando demais, os senhores sabem como é que fica, né? Então, encerro aqui e vamos aí vamos aqui ao chat para a gente ver se temos alguma pergunta. Bom, a Juliana me orientando para gravar no chat, né? Eu espero que eu tenha gravado. Né? Riso, tiro som, infelizmente, a Juliana, é bem provável que a orientação seja no sentido de eu também temo por isso. Quanto que é pelo jogo de botão? Eu estou aceitando o pagamento do tributo do ano que vem. Então, assim, o quanto eu tiver que pagar de tributo é o quanto vale, porque ele tem valor sentimental. Embora no programa lá, eles não aceitem nada de valor sentimental. Não adianta, você vai só no que pode revender. Tá ok, pessoal? Então, eu agradeço mais uma vez ao professor Arthur pela oportunidade e a Juliana pelo apoio e todos vocês que aguentaram aqui, mais uma vez, essa encheção de saco de ficar brigando contra a maré, tentando punir criminosos econômicos e criminosos do colarinho branco. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu só ver. Luiz, valeu, obrigado. Bom, eu agradeço, pessoal. Valeu, um grande abraço para todos aí e uma boa noite para todos. Arthur, quer alguma... Boa noite, mestre. Obrigado. Você é o dono da festa. Eu sou meramente um convidado. Excelente exposição, bastante técnica, como sempre, bastante abrangente com todas essas questões, boa parte delas ainda precisando justamente de uma reflexão sistêmica que pegue disposições tanto penais quanto tributárias e de outra natureza. E vamos aguardar, né, no sentido de ver se conseguimos reverter essa realidade bastante desfavorável. A impressão, certas horas, que dá é que os crimes tributários não têm nenhum efeito dissuasório, né? Infelizmente, essa é a percepção que passa, né? Fica uma sensação de... É curioso que, mesmo na doutrina espanhola, eles dizem que há uma dificuldade em perceber uma reprovabilidade. A população, em geral, não percebe. Eu diria que parte disso é uma contribuição da nossa imprensa, que sempre coloca, né, esses crimes numa quadra de que eles seriam menos graves ou seriam de uma reprovabilidade menor, quando tem todo um custo, né, em torno aí daquilo que o Estado pode fazer. Não há Estado sem tributos, né? Mas de todo mundo eu agradeço.
O lado positivo que tenho visto são essas ações nas esferas estaduais. Né? Sim, essa ação do Ricardo Eletro é bem interessante. Deixa eu só responder uma pergunta. O Bruno Fernandes falou o seguinte: será que a elevada carga tributária não ajuda essa percepção? Bruno, tem uma passagem, que eu salvo engano, é de 1642 do Padre Antônio Vieira. Se eu não me engano, é o sermão na Igreja das Chagas de São Francisco. Ele diz mais ou menos o seguinte, que a mais pesada carga de uma república, o mais pesado fardo de um reino, são os imoderados tributos. Se nós queremos que eles sejam leves, que se repartam por todos. E não há tributo mais pesado que a morte, porém, como todos pagam, ou seja, é tributo de todos, ninguém se queixa. Então, assim, a rigor, na verdade, o que a gente tem aqui no Brasil é mais ou menos o seguinte: cobra-se tributo de quem não tem como escapar. Então, a carga tributária é elevadíssima para tentar pegar o sujeito que não tem como escapar da carga tributária. Para aquele grande, que é articulado, que tem condições de constituir empresas, etc., para esse realmente fica mais fácil. Obrigado, Ana. Bom, então, assim, mas eu acho que a gente só pode caminhar quando alguém tiver coragem de mexer nesse vespeiro que é a carga tributária, ou seja, falar em reforma tributária sem mexer no regime dos crimes tributários, eu acho que é algo que vai ficar pelo caminho. Pessoal, mais uma vez, eu agradeço vocês a paciência de ficar me ouvindo. Eu sou, às vezes, um pouco chato, mas é parte do ofício, né? A gente sabe que a gente tem que ser chato para tentar discutir as coisas. Então, eu agradeço a paciência. E, mais uma vez, agradeço a todos aqui pela paciência. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Bom, então, boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.